a parte fácil da tarefa de hoje de manhã, que é dar-vos as boas-vindas e dizer que estamos muito satisfeitos por terem tirado algum do vosso tempo sempre muito atarefado para virem aqui ouvir falar sobre uma solução que eu penso que vai ser do vosso interesse. Eu tenho o gosto de trabalhar com o Luís, sou o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Métodos, a Fund Manager pertence ao grupo e temos, nestes últimos 20 anos, trabalhado através da Fund Manager com muitos de vocês, não todos mesmo, e tem sido um gosto imenso. Portanto, como sabem, nós somos especialistas em ajudar-vos a gerir melhor os vossos ativos imobiliários e fazer com que os fundos imobiliários tenham sucesso. Nós temos consciência que os fundos imobiliários e as sociedades gestoras de patrimónios recebem muitas faturas, estamos sempre atentos àquilo que são as vossas maiores dificuldades. Essa é seguramente uma delas. Sabemos todos que estamos nesse processo agora de transição para a fatura eletrónica e nós aqui temos hoje a possibilidade de vos apresentar uma solução desta parceria com a Parrer, que eu acho que vocês vão ter interesse em conhecer e que vos vai ajudar muito, não só porque vos permitirá assegurar que os vossos fornecedores vos enviam essas faturas no formato eletrónico, em diferentes formatos eletrónicos, irá também ajudar-vos a, no fundo, também facilitar a vida desses fornecedores, no sentido de eles poderem emitir essas faturas e depois tratá-las de uma forma muito mais expedita e de acordo também com todas as regras e as leis que são de cada um dos países de origem onde essas faturas forem emitidas. Portanto, nós estamos muito contentes com esta parceria. Eu conheço bem o tema da faturação eletrónica, fomos dos primeiros aqui em Portugal a desenvolver uma plataforma de faturação eletrónica, no tempo em que eu fui CEO do Fórum B2B.com, e portanto acho que é um tema fantástico, que temos a sorte de ter aqui uma solução também muito boa, com os parceiros que são também pessoas de enorme competência e que já têm muita experiência e portanto é essa experiência que irão aqui hoje também partilhar com vocês. E pronto, queria agradecer a vocês todos por estarem aqui, agradecer também ao Luís, tenho um gosto enorme de o ter como meu sócio e ter também como diretor-geral da Fund Manager. Estou convencido, tenho certeza, porque já ouvi as apresentações do Duarte, vai ser também muito interessante, e agradecer ao Oscar também que apresenta aqui a Pagero. E pronto, muito obrigado e voltamos a ver-nos no Coffee Break, quer dizer, eu vou estar aqui. Está bem? Muito obrigado. Agora já é tarde. Não, tudo bem. Pronto, muito obrigado então. Antes de mais, eu queria partilhar um bocadinho aquilo com vocês, aquilo que foi um estudo que nós fizemos recentemente, que precedeu aqui o lançamento aqui deste evento. Nós colocámos uma série de questões a uma série de organizações relativamente à forma como eles estão a trabalhar no processo de contas a pagar. Simultaneamente, aquilo que fizemos também foi analisar alguns estudos que foram feitos sobre este setor e perceber quais são, de facto, aqui os grandes problemas que existem neste setor. É um bocadinho o resultado desse estudo que nós queríamos aqui partilhar. Bom, em primeiro lugar, temos aqui um conjunto de problemas, várias áreas que existem, problemas que existem no processo de contas a pagar. Sendo que, temos um dos grandes problemas que existe no processo de contas a pagar é, de facto, a existência de uma excessiva dependência dos processos manuais. Tá bem? E que tipo de dependência é que nós estamos a falar? Desde o primeiro momento, ou seja, desde o momento em que uma fatura, por exemplo, chega à organização. Isto com a pandemia, passámos de um modelo em que as faturas chegavam em papel para começarem a chegar em formato eletrónico. Como? Através do e-mail, mas, de qualquer forma, a fatura acaba por chegar sempre a uma caixa de correio, onde é necessário ir buscar o e-mail, retirar a fatura. Muitas vezes temos que imprimir essa fatura, duplicar essa fatura, porque uma fatura normalmente fica no departamento de contabilidade, outra cópia da fatura anda a circular também em formato físico. Já fomos evoluindo também para o formato eletrónico, onde a fatura acaba por circular no e-mail, mas estamos sempre, de facto, a falar de processos manuais. O próprio processo de aprovação faz com que, chegando ao fim, a fatura seja validada, também em formato, através do processo manual, ou seja, são as pessoas que olham para a fatura, olham muitas vezes para um fecheiro em Excel, comparam os valores, comparam aquilo que foi a nota de encomenda
com a informação que vem na fatura e no final deste processo há que fazer o arquivo. Está bem? Novamente, estamos a falar de processos manuais, que eu tenho que pegar numa fatura, colocar numa pasta, colocar temporariamente dentro de um local na minha organização para guardar temporariamente as faturas e no final vamos fazer o seu arquivo, possivelmente já no outro local da organização. Bom, tudo isto acaba por ter custos muito elevados com todos estes procedimentos manuais. Obviamente que há organizações que tentaram otimizar já alguns destes processos, em que, se calhar, as faturas já circulam de uma forma mais automática, através dos sistemas de workflow. Já temos alguns sistemas que já vão validar também a fatura com notas de encomenda, mas, genericamente, a algum ponto do nosso processo, temos sempre aqui algum tipo de procedimento manual. A Pagero fez um estudo com um conjunto de organizações portuguesas que representam, digamos, não aquilo que é a normalidade do tipo de empresas. Estamos a falar de empresas top tier, empresas que já têm muitos sistemas de automatização, e identificaram o seguinte. Identificaram que 85% das faturas de fornecedores são ainda processadas manualmente, ou seja, através de procedimentos manuais. E depois também identificaram outra questão muito relevante, que é o facto de existir qualquer problema com a fatura tem um peso muito grande no custo total de tratamento da fatura. Quer dizer o quê? Quer dizer que uma parte significativa do custo total do tratamento da fatura é consequência de existência de erros ou de problemas no processo de tratamento da fatura. Deixa-me só chegar aqui atrás, que eu esqueci-me aqui de referir isto. Este estudo, há um estudo da Bilentis, que diz que cada fatura custa cerca de 10 a 30 euros para fazer o seu processamento. Está bem? Nestas empresas, onde foi feito este estudo, empresas onde já têm um processo muito automatizado, onde utilizaram muita tecnologia para fazer o tratamento das faturas, temos ainda custos relativamente significativos. Não sei se conseguem ver, mas, por exemplo, a recepção da fatura custa 70 cêntimos. A codificação da fatura, 82 cêntimos. O que é a codificação da fatura? É a captura de informação que vem na fatura e o registro da fatura num qualquer sistema de informação, normalmente um ERP da organização. A validação da fatura tem um custo de 1,76 €. E, se houver algum problema, o custo do problema é de 1,80 €. Só para perceber que qualquer problema que exista dentro do processo tem um custo muito grande no valor total do processamento da fatura. O pagamento da fatura tem um custo de 30 cêntimos e depois o arquivo tem um custo de 8 cêntimos. Somando tudo, estamos a falar um custo médio de quase 5 €. Outra das áreas dos problemas está relacionado com erros nas faturas. Não é? Ou seja, é aqui que advém a maior parte dos problemas. E as faturas podem logo ter problemas logo na recepção. Ou seja, as faturas podem muitas vezes nem sequer chegar à organização, podem ser extraviadas. Quando são enviadas por e-mail, podem às vezes ir para uma caixa de correio que não é a correta. E depois o erro pode existir em qualquer fase do processo. Ou seja, podemos ter situações onde a fatura, quando é recepcionada, não é corretamente registada. Pode haver erros na captura da informação, ou seja, alguém quando vai ler a informação da fatura e vai passar para dentro de um sistema de informação pode realizar erros. As faturas podem vir também com erros do fornecedor e aquilo que vai acontecer é que estamos a percorrer depois todo o processo por exemplo, de validação e aprovação da fatura com dados errados.
Está bem? E aquilo que acontece é que quando chegamos mais à frente já tivemos um custo total cá atrás e esse custo depois vamos ter um custo inacrescido, vamos ter que falar com o fornecedor, contactar o fornecedor e tudo isso representa custos. Daí que, como vimos há bocado, o custo total da fatura, dos erros, é de facto aqui muito significativo. Aqui estamos a falar em quase 40% do custo total. Avançando, isto também é consequência de termos, a existência de erros é consequência também de termos sistemas de captura desatualizados e pouco fiáveis. Do que é que estamos a falar de sistemas de captura? Estamos a falar de sistemas de recolha de informação na fatura. E quando recolhemos informação da fatura, a maior parte dos sistemas que utilizamos são sistemas humanos, ou seja, alguém que vai ver a informação da fatura, vai capturar a informação da fatura e vai registar num qualquer sistema de ERP. Obviamente, as pessoas, à medida que vão trabalhando, vão cometendo erros, e estes erros vão se repetindo depois mais à frente. Obviamente que as organizações tentaram melhorar este processo. E como é que eles fizeram isso? Através, por exemplo, da utilização de tecnologia. Começámos por utilizar sistemas de reconhecimento de caracteres, em que têm capacidade mais ou menos evoluída de ler a informação da fatura, tentar interpretar essa informação e depois colocar a informação no sistema de ERP. Só que, obviamente, não são sistemas 100% fiáveis. Têm falhas, quer porque a fatura muitas vezes não tem o mesmo formato, a informação às vezes está em locais diferentes e esses sistemas nunca tiveram a capacidade de substituir uma pessoa. Requer sempre depois alguma validação adicional humana. Obviamente, a tecnologia foi evoluindo, passou-se de sistemas OCR para sistemas de Robot Process Automation que têm alguma inteligência, que conseguem muitas vezes reconhecer partes da informação da fatura e assim ele conseguir interpretar melhor a informação que vem na fatura, mas mesmo esses têm falhas. Houve uma outra tecnologia que foi também lançada há uns anos atrás, chamada EDI, que é Electronic Data Interchange, e que permite uma ligação direta ao fornecedor. E essa ligação direta permite recolher a informação diretamente do fornecedor. Os dois sistemas, do ERP e do cliente, são ligados, são integrados, e a informação da fatura vai de um local para o outro. E assim não há qualquer problema com a transferência de informação. E porquê? Porque a informação é interpretada corretamente. Qual é que é o grande problema desta tecnologia, já que ela existe? É que esta tecnologia é uma tecnologia ponto a ponto, ou seja, requer que haja uma ligação entre um cliente e o fornecedor. E se eu quiser ligar a outro fornecedor, tenho que ter um outro projeto. Ou seja, é uma tecnologia cara, é uma tecnologia difícil de implementar e é uma ligação que não é escalável. Ou seja, eu fazendo com um fornecedor meu, eu não posso replicar a mesma integração com um outro fornecedor. Outro dos problemas identificados está, digamos, relacionado com a constante evolução dos normativos regulamentares e legislativos. Isto leva ao quê? Leva a que as organizações tinham que ter áreas de compliance e de legal para acompanhar não só a regulamentação nacional, mas também a regulamentação internacional, uma vez que se nós tivermos fornecedores que não são nacionais, temos que saber que tipo de regulamentação é que eles também têm. Uma das grandes dificuldades que existe na implementação destes sistemas, e sobretudo quando nós queremos integrar-nos com outros fornecedores, com vários fornecedores, é que cada um tem o seu formato diferente de fatura. Para além de termos um formato diferente de fatura, se quisermos integrar os sistemas,
temos sempre que integrar com sistemas diferentes. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada sistema tem uma linguagem própria. E em uma integração que eu faça com qualquer sistema não é escalável, ou seja, não consigo replicar aquela ligação com outro cliente. Este, digamos, é um dos problemas que temos. E por último, eu acho que é uma das mais críticas, e eu acho que uma daquelas que vocês devem sentir muito, que está relacionado muitas vezes com a falta de informação em tempo real. Às vezes já nem digo que é informação em tempo real, é às vezes a ausência da própria informação, que é um fornecedor, quando envia uma fatura, a partir do momento em que o fornecedor envia a fatura, ele perde completamente o rastro da informação da fatura. Não sabe se a fatura foi recebida, não sabe se a fatura foi registada, não sabe se a fatura foi validada, não sabe se a fatura foi para pagamento, não sabe nada. Por outro lado, a organização também, quando recebe a fatura, todo o processo é muito manual, ou seja, mesmo que tenha um registro da recepção das faturas, tenha um registro no sistema do workflow, quando alguém necessita de dar resposta a um fornecedor, porque aquilo que vai acontecer é que o fornecedor, não sabendo a informação da sua fatura, tem um departamento de cobranças e que vai começar a ligar para cada um dos seus clientes à procura de informação da sua fatura. E quando liga para a organização, vai obrigar que a própria organização tenha que ter recursos alocados a este processo e vai fazer com que haja aqui também um custo adicional de prestação de informação. Essa informação muitas vezes não existe, ou está distribuída por diversas pessoas. Muitas vezes, quando ligam para uma organização, têm que andar à procura do local onde é que está essa fatura. Muitas vezes a fatura está extraviada, estamos a falar de faturas físicas. Às vezes temos a informação num sistema de informação com o workflow, onde aí já me permite ter alguma informação do estado da fatura. Mas se essa informação ainda não chegou ao sistema de informação, ao sistema do workflow, eu não tenho essa informação. Daí que temos a informação a qualquer momento do local onde é que está as faturas. Se a fatura já está recepcionada, é vital para nós fazermos a gestão deste processo. Eu não sei se alguém tem alguma questão relativamente aqui a estes problemas. Possivelmente devem senti-los também na pele. São situações que ocorrem em qualquer organização, umas mais, outras menos, mas são situações que de facto existem. Aquilo que eu gostava agora de passar a palavra ao Duarte era para vocês agora entenderem como é que a Pagero consegue ajudar-vos a resolver estas questões que aqui falámos. Muito obrigado, então. Bem, desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta conversa e podermos falar sobre aquilo que afeta as organizações não só em Portugal, mas a nível mundial. Ou seja, cada vez mais empresas entendem que comprar e vender deve ser simples. E na realidade não é simples. E basta só olharmos para aquilo que nós, como pessoas, hoje em dia fazemos. Hoje estamos no smartphone e, de uma forma simples, conseguimos, através, independentemente do hardware que temos no smartphone, se é um iOS ou um Android, conseguimos instalar aplicações e conseguimos comunicar com qualquer sistema, com qualquer operador, em qualquer parte do mundo, de uma forma simples e rápida. Ou seja, porquê é que as empresas, atualmente, não têm esta facilidade? E o resultado de não ter esta facilidade é porque as empresas, eu penso que na última década, em termos globais, estiveram mais preocupadas, e por sua razão de ser, em tornar-se mais eficientes no seu ecossistema. O que é que isto quer dizer com o seu ecossistema? Investiram tempo, projetos, desenvolvimentos com os seus RPs, para que as empresas consigam se tornar cada vez mais eficientes. Mas as empresas têm que ter a capacidade de adaptabilidade com os seus fornecedores, com os seus stakeholders. E o que nós Pagero fazemos a nível mundial, nós somos uma empresa de origem sueca, a nossa sede é em Gotemburgo, estamos presentes em 74 países, temos clientes em 174 países no mundo e temos a 6 mil milhões de clientes a trabalhar connosco a nível mundial. Iniciamos a jornada digital, nos países nórdicos, foi onde começou a grande revolução de transformação digital nas organizações,
e estamos em Portugal desde 2019. E desde já agradeço esta parceria que temos com a Fund Manager, entender o nosso conceito e a forma como nós verificamos que deve ser feita a adaptação utilizando a data. E hoje em dia, nós na Pagero posicionamos que nós trabalhamos a data viva, live data. E quando olhamos para os ERPs, eles trabalham dead data. Basicamente, os dados estão mortos e são trabalhados internamente dentro dos ERPs. E o que dá, basicamente, quando falamos em live data, ou seja, são as transações e todo o aspecto de dados que nos obrigam a contactar com os nossos clientes e a conectar com os nossos fornecedores. Isso gera transações. Isto gera movimentos. Isto obriga a que haja um compliance local, obriga a que haja um compliance global. Isto obriga que, de alguma forma, as empresas têm que ter uma capacidade adaptativa, independentemente do estado tecnológico que elas possam encontrar. Em Portugal, e o nosso foco nestes últimos anos foi trabalhar com empresas de alguma dimensão e que têm essa necessidade específica, quer em internacionalização, de venda de produtos, quer em estar em outros países, mas percebemos que o B2G, ou seja, quando nós encaramos que as entidades públicas estão a acelerar o processamento de envio de faturação eletrónica, muitas vezes esse processo não é atendido de uma forma simples. Aliás, as empresas quando encaram, e quando se fala de faturação eletrónica, encaram isto como uma situação muito complexa, que obriga a um grande desenvolvimento tecnológico. E o que nós queremos, de alguma forma, fazer em Portugal, como fizemos em tantos países na União Europeia e no mundo, é simplificar todo este processo. Porque realmente é um processo simples, mas tem que ser visto na ótica da simplicidade, não só na forma que nós podemos conectar com os nossos clientes como empresa, como os nossos clientes possam conectar com os seus fornecedores. E aquilo que o Luís nos fez exemplificar, basicamente, foi aquilo que nós encontramos no mercado nacional especificamente, ou seja, tem a ver com a nossa maturidade digital. Muitas vezes as empresas encaram um documento digital, que é um PDF, como um documento eletrónico. Não é. Um PDF não é um documento eletrónico. O PDF é um documento digital. Portanto, um documento eletrónico são dados gerados por sistemas. Portanto, quando falamos de faturação eletrónica, estamos a falar em dados, puros dados, gestionados, enviados, trabalhados para AT, enviados para AT, selecionados com código SAFT, agora veio o código tudo, com QR Code gerado. Isso, estamos a falar em data. É isto com que é uma tendência mundial. Isto, como eu costumo dizer, já não é um nice to have, isto é um must have. As empresas vão ter que rapidamente se adaptar a esta nova realidade. O Estado acaba por ter um papel importante, sobretudo em Portugal, para acelerar este processo, mas as empresas começam a entender que a eficiência parte por data. E, falando um pouco sobre a evolução da conectividade, embora o Luís tenha falado um pouco sobre isso, o que nós quando falamos em as empresas poderem trocar dados de uma forma simples e rápida, e se olharmos para este quadro, conseguimos perceber de uma forma também visual que o point-to-point nada é nada menos do que o ADI. Imaginemos o cenário. Se vocês têm 300 fornecedores e se vocês querem que os vossos fornecedores enviem faturação eletrónica de acordo com o vosso sistema, para que o vosso sistema reconheça e que o vosso sistema possa integrar internamente, de uma forma automatizada, vocês vão ter que criar, através da ADI, 300 pontos de conexão. Podemos perceber que isto é uma arquitetura bastante complexa, bastante dispendiosa. É um projeto, ou seja, foi os primeiros projetos, se olharmos para 2007, 2008 em Portugal, começou-se a existir projetos de ADI, mas é uma tecnologia obsoleta. Ou seja, não temos escalabilidade, onerosa. De alguma forma, os fornecedores não encaram isto como uma situação win-win, porque é bastante dispendiosa, independentemente do relacionamento de valor que têm com os seus clientes. Avançamos para o fio-to-fio. Basicamente, o fio-to-fio é o que se passa em Portugal. É o que eu chamo de closed networks. E se lemos para o mercado nacional, e independentemente do provider que existe no mercado nacional, estamos a falar em closed networks. São redes, basicamente, providers de faturação eletrónica que trabalham dentro da sua própria rede. E quando necessitam de conectar com outro provider, eles implicam custos e alterações tecnológicas que, de alguma forma, impedem com que as empresas tenham uma capacidade adaptativa por a questão do investimento que é necessário para comunicar fora da rede. Um exemplo que eu dou muito sobre o fio-to-fio, eu costumo usar este exemplo em todas as apresentações que eu falo, faz-nos lembrar a década de 90, com as telecomunicações móveis em Portugal, quando nós tínhamos TMN, Telecel e Ótimos. E quando nós tínhamos que comunicar, se fôssemos usuários do telefone Ótimos ou da Telecel, e quando queríamos comunicar para a TMN,
temos custos avultados na comunicação fora da nossa rede. É exatamente o que se passa com a faturação eletrónica em Portugal. Vocês têm um provider A, vocês têm que comunicar dentro desse provider A, mas se esse provider A necessita de haver uma conexão com um provider concorrente, há um custo acrescido dessa conectividade. Portanto, o cenário que se passa em Portugal passa-se o cenário daí e passa-se o cenário Few-to-Few Closed Networks. O que nós, Pagero, queremos fazer e que nós estamos a fazer no mundo em termos globais é o Many-to-Many. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, através de uma simples conexão à nossa rede, a rede Pagero, vocês estão habilitados a conectar-se com todos os operadores de faturação eletrónica a nível mundial, com todas as entidades governamentais a nível mundial, estar em compliance global e compliance local com todos os operadores, independentemente da tecnologia por eles adotada. Isto leva-nos ao nosso conceito de Open Business Network. O que é que isto quer dizer? Se olharmos para o mercado nacional, vamos ter o PayPal, brevemente, que é uma rede feita na União Europeia para simplificar todo este processo. Mas na prática em Portugal nós temos o B2G, formato CIUS-PT, com que as entidades públicas obrigam que o formato que seja enviado para as entidades públicas seja em formato CIUS-PT. Temos uma data de providers em Portugal que prestam o serviço de envio de faturação eletrónica, intercâmbio através de faturação eletrónica, com portais, com plataformas. E temos, no caso concreto, partners, RPs, basicamente, que trabalham toda essa informação na sua recepção. E temos PayPal, que será a rede aberta de comunicação e intercâmbio a nível mundial que surgiu na Europa. O que é este conceito do Open Network? O Open Network dá a possibilidade aos vossos fornecedores elegerem que para eles seja o mais eficiente. Não para vocês. O que para vocês possa ser eficiente não é o eficiente para os vossos fornecedores. E se olharmos para a cadeia de fornecedores, vocês em Portugal, e esse é nosso, em termos de projeto que nós temos feito em Portugal nestes últimos 10 anos, entendemos que 87%, mais coisa menos coisa, estamos a falar em PMEs. E PMEs não têm capacidade tecnológica ao nível deste Tier 1 em Portugal. Por muito boa vontade que eles têm em evoluir, e que existe muita evolução, é muito difícil impor ritmos de evolução tecnológica ao ritmo que as grandes empresas têm em Portugal. E nós não podemos, de alguma forma, descurar esta tipologia de fornecedores. Porque quando nós idealizamos uma estratégia de utilização da faturação eletrónica, como uma estratégia de utilização dos processos de entrada dentro da nossa organização, ou seja, receber faturas, enviar ordens de compra, receber notas de crédito, enviar ou receber guias de remessa, delivery notes, etc. Ou seja, todos os documentos de formato transacional com os nossos fornecedores, temos que os envolver a todos, independentemente do estado tecnológico que eles possam ter. E o mais importante disso tudo é dar a possibilidade de escolha de eleger o provider que para eles pode ser mais eficiente. E não, de alguma forma, utilizando esta palavra, castrando a possibilidade de eles utilizar o mesmo provider que vocês utilizam, que para eles não é eficiente, mas para vós é eficiente, mas que para eles não é eficiente e implica custos avultados e eles nunca vão entender a faturação eletrónica como vantagem competitiva no envio de faturação para vocês, porque vocês entendem que receber dados, vocês podem criar automatismos, vocês podem criar workflows de integração, vocês conseguem processar as faturas de uma forma automatizada, fazer matching de acordo com as ordens de compra internamente, e basicamente isso para vocês é crucial. Mas para os vossos fornecedores, o crucial é perceber o fluxo de envio de faturação eletrónica que neste momento não tem. Foi aquilo que o Luís identificou no início, foi quando um fornecedor envia uma faturação eletrónica para vocês, ele não tem qualquer visualização de todo o processo. Aliás, ele nem sabe se a fatura chegou ou não ao vosso local. Portanto, as organizações vão ter que responder às constantes perguntas, às constantes tentativas de traçabilidade das faturas por eles enviadas. Portanto, quando nós falamos em Open Business Network, e falando especificamente em Portugal, estamos a falar de uma solução totalmente compliance, com a autoridade local, com a autoridade com a AT. Estamos a falar, temos acordos de interoperabilidade com todos os providers em Portugal, já estão dentro da nossa rede. Portanto, se os vossos fornecedores já trabalham com outros providers, utilizam o provider que eles têm a trabalhar neste momento e enviem para o nosso cliente que tem a pagar como provider de recepção de faturação eletrónica. Portanto, isso permite com que os vossos fornecedores trabalhem num conceito de Open Network. Isto leva-me a outra questão, que é o conceito de Independent Network. Eu não vou estar a mencionar RPs, mas
como o Luís falou, uma das grandes dificuldades e um dos grandes problemas que existe é da standardização de formatos. É impossível chegar para os vossos fornecedores e dizer, ok, eu trabalho com o RPA, excelente, era se todos trabalhassem com o mesmo RP que eu trabalho, porque o file gerado por vocês é o file que eu pretendo receber, para que ele possa ser integrado e trabalhado com automatismo de recepção e de validação, mas isso não é realidade. Vamos ter sempre milhares e centenas de RPs, vamos ter sempre essa variável dentro dos fluxos. O que nós, Pagero, fazemos é que somos uma estrutura agnóstica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os vossos fornecedores geram files diferentes dos vossos, que vocês necessitam de recepcionar. O que a Pagero faz é um conversor de formatos. Alguns fornecedores que vocês possam ter, que já estejam habilitados a enviar documentos em formato file, eles não têm que fazer qualquer desenvolvimento da parte deles para enviar um formato para que vocês sejam importante, que seja reconhecido e integrado. Toda esta conversão de formatos é feita de uma forma automática pela própria Pagero. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o impacto para os vossos fornecedores, caso queiram ter uma integração direta com o vosso RP, seja quase inexistente. Portanto, aquela variável que levam a alguns projetos de gestão de fornecedores, de IP, de fluxos de recenseamento de faturas por parte dos vossos fornecedores, seja demasiadamente oneroso, tem a ver com a necessidade de algumas soluções em Portugal obrigarem os vossos fornecedores a desenvolver processos, a desenvolver estruturas para que vocês possam reconhecer na sua estação. Isto é importante porquê? Porque nós queremos receber data e queremos que essa data seja reconhecida e que seja integrada dentro do nosso sistema. Outra questão bastante importante, e eu acho que é a questão mais crucial, e acho que é a métrica que determina o sucesso, é o onboarding dos vossos fornecedores. Porque o onboarding de fornecedores é o que realmente determina ter uma adoção a níveis de 90% por parte dos vossos fornecedores, ou ter níveis de 10% a 15% por parte dos vossos fornecedores. O que é, na prática, o onboarding de fornecedores? O onboarding de fornecedores é a solução intrínseca da Pagero, que iremos contactar com uma estratégia de comunicação, alicerçada com os vossos departamentos, das vossas empresas. Seremos nós a contactar fornecedor a fornecedor, identificando as necessidades e os estados tecnológicos que os fornecedores possam ter e adequar a melhor solução para eles, possibilitando o envio de faturação eletrónica. Eu quero vos dizer dois aspectos diferenciadores da nossa solução constantes em Portugal, que de alguma forma ela faz uma alavancagem muito maior para o rácio da adoção. Como vos falei há pouco, 87% dos fornecedores, ou seja, das empresas em Portugal, são PMEs. 2023 não têm capacidade de investimento, não vão investir em tecnologia de conectividade, e a solução da Pagero que traz para o mercado é uma plataforma que permite que os vossos fornecedores possam enviar faturação eletrónica para vocês de uma forma gratuita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que fornecedores que vos enviam 30, 40, 50, 100 faturas, ou até as que eles acharem por bem, possam utilizar uma plataforma que é Pagero Freemium e enviar a faturação em formato eletrónico de uma forma gratuita para que vocês possam recepcioná-la. Isto para quê? Porque nós entendemos que todos os fornecedores terão que ter a possibilidade, nem que seja gratuitamente, de enviar a faturação eletrónica para vocês, para que vocês possam trabalhar os automatismos internamente. Portanto, toda essa estratégia de onboarding é a adequação da ferramenta de acordo com as necessidades dos vossos fornecedores, entendendo a particularidade de cada fornecedor, alocando a solução mais eficiente para eles, não para vocês. A vossa solução eficiente é receber data de uma forma totalmente integrada, em que ela possa ser trabalhada dentro do vosso ERP. Os vossos fornecedores têm necessidades totalmente diferentes das vossas. Portanto, a nossa capacidade, juntamente com o onboarding, de adequar uma solução específica em que os vossos fornecedores consigam perceber o fator diferenciador, que é o fator win-to-win. Eles perceberem que, quando enviam uma fatura ou um documento em formato eletrónico pela plataforma Freemium, eles conseguem ter, em questão de segundos, uma informação que eles demoram a ter, basicamente, durante 2 meses, que é saber se a fatura foi ou não entregue, saber se a fatura ou não está validada e perceber se a fatura está certa. É uma informação importante para qualquer fornecedor. Através de eles conseguem fazer uma projeção de cash flow, conseguem fazer as suas mapas de tesouraria, conseguem fazer essas situações todas. E uma parte das empresas procuram essa informação.
E se vocês derem essa informação aos vossos fornecedores de uma forma automatizada, direta, em que eles tenham possibilidade de todo o processo end-to-end, eles percebem a vantagem do que é enviar uma faturação em formato eletrónico ou enviar uma fatura em formato PDF. Portanto, o que nós queremos dizer com a nossa solução é que nós estamos a falar de comunicação entre pessoas, não estamos a falar, ou seja, estamos a falar de comunicação entre empresas, mas estamos sempre a falar de comunicação entre pessoas. Portanto, quando falamos em comunicação entre pessoas, elas têm que entender realmente a vantagem que tem em comunicar com data, comunicar com dados, basicamente integrar sistemas, e que essa comunicação possa ser feita de uma forma facilitadora. E que se terá acesso a essa comunicação em qualquer parte onde é que se possam estar, dentro do local de trabalho ou através do computador, com acesso à internet, consegue-se ter toda a informação de alguma forma validada e traçabilizada. Portanto, o nosso onboarding não é só falar com os vossos fornecedores e de adequar a tecnologia mais importante que para eles possa tornar eficiente, mas é sobretudo englobá-los na vossa jornada digital para com vocês. Ou seja, eles perceberem que com o meu cliente A, a transformação digital para mim vai ter ganhos, vou ter a capacidade de visualização de todos os documentos que eu intercambio com os meus clientes e, sobretudo, estamos a falar de uma comunicação facilitadora para as empresas, porque ao fim e ao cabo estamos a falar sempre com pessoas. É importante realçar um aspecto bastante importante que tem a ver com o suporte. Quando falamos em externalizar a comunicação entre vocês e os vossos fornecedores, estamos basicamente a falar com que os vossos fornecedores sintam a necessidade de ter um suporte. E quando falamos de um suporte, estamos a falar que um vosso fornecedor que tenha uma dificuldade em enviar uma fatura eletrónica não tenha vos contactar diretamente a vocês. Não tem lógica nenhuma. O que a Pagero faz é dar um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os vossos fornecedores, em qualquer dúvida que tenham em todo o processo, possam contactar a Pagero e possam, de alguma forma, ser esclarecidos sobre o estado da fatura. Isto é um fator diferenciador que a Pagero tem em termos de CLAs e de insatisfação e tempo médio de resposta por e-mail a um qualquer esclarecimento pelos fornecedores dos nossos clientes. Isto acaba por ser uma situação bastante diferenciadora para que os vossos fornecedores entendam e tenham um acompanhamento totalmente satisfatório, em que eles confiem nessa solução e que possam enviar a faturação eletrónica de uma forma simples e rápida e, caso haja algum problema, eles possam de alguma forma conectar. Falando um pouco sobre aquilo que o Luís mencionou sobre os principais constrangimentos no fluxo em Portugal, quando nós construímos uma estratégia de IP, basicamente estamos a falar na construção de alguns objetivos. Objetivos que vêm do lado dos savings, que advêm de uma tecnologia que nos permite libertar pessoas para outras tarefas, não tão robóticas de qualificação de faturas em formato físico ou digital com os PDFs, mas sobretudo dinamizar a gestão de erros. O que nós verificamos muito em Portugal, sobretudo nas áreas financeiras e gestão de fornecedores, existe uma gestão reativa consequente. O que isto quer dizer? O erro está sempre presente. 80% do tempo que as empresas têm é basicamente gerir erros, e o que nós queremos transformar com o processo de integração de dados através de faturação eletrónica é ter uma gestão proativa do processo. É conseguirmos de alguma forma proativamente gerir todo o processo e, caso haja necessidade de criar campos de informação que para nós é válida, que nos ajudam de alguma forma a automatizar os processos, ela pode ser feita de uma forma simples e rápida. Queremos melhorar a nossa relação com os fornecedores, porque eu acredito que um fornecedor que tenha visibilidade todo o processo, que consiga de alguma forma se relacionar de uma forma simples e rápida com o cliente, isso realmente reduz de uma forma muito eficiente a relação que eles possam ter. E o que nós queremos também é ganhar uma visibilidade nos custos deste processo. Uma vez que nós temos a traçabilidade de todo o processo, nós conseguimos ter, de uma forma analítica, a visibilidade de todos os workflows e conseguimos perceber onde é que podemos melhorar, conseguimos melhorar cada vez mais os processos e tornar os processos cada vez mais eficientes. Há sempre um melhoramento constante a ser feito com os nossos fornecedores em todo o processo.
redução de erros e aumentar o controle, eliminação das tarefas manuais, isso é um requisito básico da nossa solução, e, sobretudo, em termos de processos, termos menos pessoas alocadas a processos repetitivos em que os automatismos podem fazer de uma forma totalmente eficiente e muito mais rápida. Em suma, o que nós queremos fazer com o mercado nacional e com os nossos clientes que estamos a fazer atualmente em Portugal é garantir um processo digital. O que isto quer dizer? Transformar o processo de faturação 100% eletrónico, digital, desde o primeiro dia. Ou seja, um fornecedor vosso que quer enviar faturação eletrónica, basta cadastrar-se na plataforma Freemium, demora qualquer coisa como 40 segundos. Passados 5 minutos está pronto a enviar faturação eletrónica para vocês. Portanto, o que nós queremos é garantir que o processo seja digital desde o seu início, eletronicamente do seu início. Permitirmos termos sensação de data accuracy, de precisão de dados, ou seja, que os dados que vocês recebem por lado da Pagero, que sejam totalmente dados precisos, válidos e que eles possam ser integrados de uma forma automática com os vossos sistemas. Permitir criarmos automatização, cada vez mais criar work validation, ou seja, o matching com ordens de compra, todo o processo que é necessário haver confrontação, seja feito com automatismos, uma vez que toda a informação já está retida no vosso ERP. E o mais importante de tudo, termos uma solução totalmente conforme em termos de conformidade legal, ou seja, compliance. Quando falamos em compliance, estamos a falar de um aspecto bastante importante, porque cada vez mais, em Portugal já começamos a perceber isso, a legislação começa cada vez a ser mais dinâmica, cada vez começa a ser mais incidente no controle absoluto de toda a informação que é transacionada das empresas. Isto não irá parar por aqui, ou seja, isto continuará a evoluir. Portanto, como nós costumamos dizer na Pagero, o mais importante não é permanecer em conformidade, o mais importante não é estar em conformidade, mas o mais importante é permanecer em conformidade com as autoridades locais, neste caso em Portugal, com a AT. Portanto, o que nós queremos fazer com a Fund Manager e com os clientes que estão com a Fund Manager é garantir um processo simples, através de uma única conexão, e a capacidade de adaptabilidade com os seus fornecedores para que nós conseguimos ter um rácio por parte dos vossos fornecedores bastante elevado na adoção à faturação eletrónica, em vez de enviar os documentos em formato PDF, para que vocês tenham que trabalhar esse formato e transformá-lo num formato eletrónico dentro das vossas organizações. Nem que para isso seja necessário adequar serviços free para que os vossos fornecedores possam fazer e não gerar qualquer impacto de investimento do lado dos vossos fornecedores. Eu terminei aqui a minha apresentação. Eu não sei se fazemos um break ou podemos... Temos o vídeo, queres pôr o vídeo final? Eu gostaria de vos colocar um vídeo sobre um testemunho, não mais de 3 minutos. É um testemunho de uma empresa que adotou a Pagero como seu provider de faturação eletrónica. É testemunho desde a área de accounting, desde a área de contabilidade, desde a área de IT. Eles falam sobre um pouco de testemunho da relação que tem com a Pagero e acho que seria interessante vos poder partilhar. Luís, agora podes-me só ajudar aqui a escolher o vídeo. E uma vez mais agradeço desde já o facto de vocês darem do vosso tempo e podemos falar um pouco sobre isto. Estamos abertos para que no Coffee Break podamos esmiuçar um pouco mais com vocês aquilo que vocês entendem e algumas questões que serão colocadas depois eu tenho todo o gosto em poder esclarecer pela parte da Pagero. Obrigado. Shawcor is a global energy services company based in Toronto. We have 6,000 employees, operate in over 20 countries. Our company is a material science organization, and we are focused on pipeline protection and pipeline integrity. Last year, we embarked on transformation journey in the finance function to provide best services to the business. Some of the challenges that led Shawcor to seek an AP solution was entering invoices was a very time-consuming task. Across Shawcor, across many divisions, AP was entered in many different fashions. When we looked for an AP automation solution, Pagero stood out as a leader in that space from a functionality perspective, but also from a very important aspect that we were looking for is we were looking for a global partner. We have offices and plants all throughout the world, and Pagero has offices around the world in the same time zones as we're in, and it fit very nicely into what we were looking for.
Some of the factors we had to weigh when implementing the solution was supplier compliance. How challenging would it be for our suppliers to adopt to a new process? How hard would it be for our suppliers to submit an invoice? What was the ease of the portal that the suppliers had to use? As we implemented the project, we found that these challenges were unfounded and the process was quite easy. Our customers are really delighted that we're using the Pagero application, and all of our end savings are eventually passed on to our customer. In terms of our suppliers really benefit from additional connectivity options with us, and it improves their ability to do business with us. The third area, and one I feel very strongly about, is our employees. Our employees experience a way better quality of work life by using the Pagero tools and applications. So they move from manual tasks to much more strategic tasks. The platform allows for increased visibility, giving suppliers confidence that their invoices have been received. Pagero is extremely adaptable with multiple invoice submission delivery modes, therefore accommodating to every supplier. Pagero provides added efficiency, better access to vendor spend, and better control and efficiency overall for the finance function. Pagero is very important to helping Shawcor achieve its vision. They are very focused on business integrity, project execution, and using technology to differentiate the business. We're very impressed by their ability to run multiple projects in various geographies, and also help us with our strategy of moving technology to the very front of our business.